Crime em Florianópolis. Polícia investiga a morte de homem dentro de casa noturna em uma das avenidas mais movimentadas da capital. Eleições 2024. Santa Catarina tem o vereador mais longevo do país e capital elege a primeira vereadora indígena da história. Visita oficial a Santa Catarina. Laços históricos e culturais trazem embaixadora da Alemanha a Santa Catarina. O desempenho da indústria catarinense. IBGE divulga os dados da produção industrial e Ministério da Economia as informações das vendas catarinenses ao exterior. As cirurgias eletivas em Santa Catarina. Estado segue como líder em procedimentos deste tipo entre todos os estados brasileiros. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta terça-feira começa com a morte de um homem em uma casa noturna aqui da capital do estado. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso, que ocorreu em uma das avenidas mais movimentadas de Florianópolis. Quem tem mais informações ao vivo sobre este assunto aqui no Band Cidade é a repórter Thaisa Kisiel. Thaisa, muito boa noite para você. Como é que estão as investigações desse caso? O que você tem de informações? Conta pra gente. Olá, Rodrigo. Muito boa noite para você. Boa noite também para quem acompanha o Band Cidade. 2 suspeitos estão presos, acusados de envolvimento neste homicídio. Um deles é o segurança oficial do estabelecimento que testemunhou e participou da confusão que levou à morte Tiago de Melo, de 28 anos. O outro preso é o acusado de ter atirado contra a vítima. Trata-se do policial militar lotado no 4º Batalhão da PM de Florianópolis e que, de forma ilegal, estaria fazendo a segurança privada desta casa noturna quando tentou controlar uma suposta confusão e acabou atirando contra o homem que teria se negado a pagar a conta. O caso é investigado pela Central de Plantão Policial da capital, chefiada pelo delegado Kleber Tap Serrano, que responde, inclusive, por toda a Grande Florianópolis. E amanhã, então, uma audiência de custódia vai decidir se o acusado segue preso ou não, podendo até ser exonerado do cargo. E a Polícia Militar de Santa Catarina também instaurou um inquérito para apurar o caso. Rodrigo. Obrigado, Thaisa, pelas informações e uma boa noite para você. Olha, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou hoje um desdobramento da primeira fase da Operação Sem Conexão, que apura o fornecimento ilegal de internet para internos do Complexo Prisional de Chapecó. Foram cumpridos hoje 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira vara criminal da comarca de Chapecó. As investigações tramitam em sigilo. A primeira fase foi deflagrada no dia 22 de janeiro deste ano, com um mandado cumprido em uma casa no bairro EFAP. Na ocasião, foram apreendidos equipamentos de internet que eram usados para a transmissão do sinal de internet ilegal para uso dos presos. Na BR-101, em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 250 quilos de maconha no fim de semana. A droga estava no compartimento de carga de uma picape com placas de Capivari de Baixo, abordada pelos policiais no sábado. Além do veículo, outro carro que fazia o serviço de batedor para a picape foi abordado. No total, 3 homens de 20, 24 e 44 anos de idade foram presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Já as forças de segurança apreenderam entre ontem e hoje carregamentos de vinhos importados irregularmente da Argentina e cigarros contrabandeados do Paraguai. No total, uma pessoa foi presa. Na BR-470, em Indaial, no Vale, a Polícia Militar apreendeu 300 caixas de vinhos argentinos importados de forma irregular. A mercadoria estava em um caminhão abordado pelos policiais por volta das 7 horas da noite desta segunda-feira. O motorista, de 37 anos, não tinha as notas fiscais das 318 caixas de vinhos localizadas. Ele foi preso em flagrante por descaminho e levado para a Polícia Federal de Itajaí. Já em Caçador, no meio-oeste do estado, as polícias rodoviárias militar e federal apreenderam mais de 50 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A mercadoria foi apreendida entre a SC-350 e a BR-153, no limite de Caçador com a cidade de Água Doce. 2 carros, um com placas de Pitanga, no Paraná, e outro com placas de São José do Cedro, foram abordados. Os motoristas dos 2 carros conseguiram fugir e não foram mais localizados.
Uma mulher morreu em um acidente na BR-282 em Bocaina do Sul, na região serrana do estado. A batida ocorreu no domingo e envolveu 2 carros que se chocaram de frente. Um dos veículos capotou com o impacto. Uma mulher de 54 anos de idade ficou presa às ferragens e morreu no local. Outras 5 pessoas ficaram gravemente feridas. Todos eram de Lages. O motorista do segundo veículo, de 30 anos de idade, escapou com ferimentos leves. Os feridos foram levados para hospitais da região. Já na BR-101, em Joinville, norte do estado, um motorista e uma passageira conseguiram sair de uma carreta pela janela após um acidente. Tudo foi registrado em vídeos que circulam pelas redes sociais. O acidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã desta terça-feira. Nas imagens é possível ver o motorista do caminhão que bateu na traseira de outro veículo, bateu na traseira de outro caminhão, escapando a ele. Ele conseguiu escapar dessa cabine que ficou completamente esmagada com o impacto. Mesmo assim, ele e a passageira conseguiram escapar do veículo pela janela. Eles tiveram apenas ferimentos leves e dispensaram um atendimento no hospital. A rodovia chegou a ser interditada, mas foi liberada para o tráfego cerca de 1h30 depois. E em Abelardo Luz, no oeste do estado, um homem morreu atropelado pelo próprio caminhão. O caso ocorreu em uma rua da cidade de Abelardo Luz. O corpo de bombeiros foi acionado e encontrou o homem de 65 anos de idade, já sem vida, prensado entre o chassi e a caçamba do caminhão. A causa da morte foi esmagamento da região abdominal. Testemunhas relataram que o homem fazia reparos no chassi do caminhão, que pertence a uma empresa de terraplanagem e pavimentação, quando a caçamba do veículo desceu. O caminhão foi estabilizado para a retirada da vítima. A morte é tratada como acidente de trabalho. A seguir, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. Tem ainda a visita da embaixadora da Alemanha a Santa Catarina. E veja também, eleições 2024. Santa Catarina tem um vereador há mais tempo no cargo em todo o país. E capital elege a primeira vereadora indígena da história. Os detalhes logo após o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta para falar das eleições 2024. Santa Catarina tem um vereador há mais tempo no cargo em todo o país. Ao mesmo tempo, Florianópolis elegeu pela primeira vez uma mulher indígena para a Câmara Municipal. O repórter Ronaldo Penido conversou com os dois. Uma carreira política que começou com o incentivo da mãe. Na época, minha mãe tinha uma briguinha com o ex-governador Ivo Silveira, que inclusive é palhocense também, e ela disse, eu vou eleger meu filho, e discutiu com o governador, e lançou o filho dela candidato a vereador, e eu fui mais votado na época. Eu nem pedi voto para ninguém, quando sabia pedir voto. Aprendi depois do segundo mandato, mas foi ela, minha mãe Natalina, que me elegeu. De lá para cá, são 48 anos de vida pública e o título de vereador mais longevo do país. Com 2.252 votos na eleição deste domingo, Nirdo Arthur Luz, o Pitanta, foi eleito pela 12ª vez em Palhoça, na Grande Florianópolis. Quando Pitanta foi eleito pela primeira vez em 1976, Palhoça era um município muito menor, com 5.800 eleitores. O Brasil ainda era tricampeão mundial de futebol. Pelé ainda jogava profissionalmente e a moeda brasileira era o Cruzeiro. Neste período, o Brasil e o mundo passaram por inúmeras transformações, mas Pitanta permaneceu lá. Aos 70 anos, ele nem pensa em pendurar as chuteiras. Eu, faz 4 anos atrás, eu fiz a cirurgia do coração, abri o peito, e o médico me deu 25 anos de vida. Já faz 4 anos, então falta mais 21 anos. É mais 5 mandatos de vereador. Vão ter que me engolir mais 5 mandatos. Enquanto Pitanta vai para o 12º mandato, em Florianópolis, Ingrid Sateré Maué vai exercer a vereança pela primeira vez. Nascida no Amazonas, ela vive há 17 anos na capital catarinense e vai ser a primeira vereadora indígena da história de Florianópolis. Faço parte da Articulação Nacional de Mulheres Indígenas e estou nessa construção junto com outras populações, mesmo trazendo o resgate dessa construção coletiva pelo bem-estar de toda uma sociedade.
Eleita com 3.430 votos, Ingrid vai defender os direitos dos indígenas, das mulheres e das pessoas com fibromialgia. A gente precisa intensificar o reconhecimento dessa deficiência. A gente está lutando também pela aposentadoria, né, dessa população, do direito à aposentadoria, mas também de tratamentos alternativos. Eu faço hoje tratamento com óleo de cannabis, né? Então, uma das propostas, com certeza, é uma luta que a gente vai fazer para que o fornecimento pelo SUS ele comece a acontecer atrelado com as diversas associações aqui de Santa Catarina e junto com a Universidade Federal, que já fazem estudos, fornecimentos e que têm capacidade, estrutura para fornecer via o Sistema Único de Saúde. Vamos continuar com o tema eleições, agora com o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso, aqui no estúdio comigo. Tudo bem, Prisco? Como vai, Rodrigo? Tranquilo? Tudo bem, Prisco. Vamos continuar no balanço do que pode se analisar das eleições municipais? Sem dúvida. Inclusive, vamos direto para aquele telão de ontem dos 30 maiores colégios eleitorais de Santa Catarina, que totalizam quase 60% do contingente apto a votar. Vamos a ele. De Joinville até Laguna, 434 mil a 36 mil votos. Nós falamos ontem que o PL elegeu 15, o PSD 7, mas faltou dizer que o MDB elegeu 6, além do Novo e do Cidadania, um cada. Pois muito bem, isso totaliza 30. Mas vejam só, considerando os 30 maiores, partidos como o PSDB, o Podemos, o União Brasil, o PP Progressista, o PT Trabalhadores, o PDT, o PSOL, o PV, o PSB Socialista, nenhum município entre os 30 maiores. Vejam que ficou concentrado basicamente em 5 partidos. 5 partidos. Ou seja, os partidos que ainda são de médio porte perderam terreno em relação aos maiores eleitorados. Vamos ao próximo telão agora. E aí nós temos os 6 partidos de esquerda, os principais, PT, Partido Verde e PCdoB, que é a federação liderada pelo PT Trabalhadores. Temos também o PSOL, o PDT e o PSB. Desses 6 partidos, apenas o PT elegeu prefeito. Os outros 5, nenhum em Santa Catarina entre os 295. E o PT elegeu 7. Apenas 7, o equivalente a 2,3% dos prefeitos eleitos em Santa Catarina. O mesmo PT, próximo telão, que disputou o segundo turno com o Jorginho Melo há 2 anos atrás, na figura de Décio Lima, que fez 30% dos votos. Décio que continua presidindo o partido, mas que está comandando o Sebrae Nacional. A sua mulher foi candidata, deputada federal Ana Paula Lima, em Blumenau, apenas 16% dos votos, o que foi determinante para que o PL levasse no primeiro turno. Tamanha foi a frustração da votação petista. E os outros 2 aqui, Pedro Kizai, também federal, e Luciana Carminati, estadual, os 2 formaram dobradinha para enfrentar João Rodrigues de Chapecó, não chegaram aos 15 pontos percentuais. Essa é a realidade do PT, hoje em Santa Catarina. Próximo telão. E aqui nós temos os 5 candidatos de direita que concorreram em 22. Jorginho Melo foi para o segundo turno. Carlos Moisés, Jean Loureiros, Peridião Amin e Odair Tramontim ficaram de fora. Só por isso Décio Lima foi para o segundo turno. É verdade, embalado um pouco por Lula da Silva, mas pela pulverização dos votos
do centro e da direita. Muito bem, vamos lá. E aí agora nós temos 7 prefeitos candidatos à reeleição dos maiores municípios catarinenses. Adriano Silva, Topázio Silveira Neto, Orvino de Ávila, João Rodrigues, Eduardo Fretes, Jair Franzner e André Vecchi. Os 7 se reelegeram. Com base em quê? Nas suas respectivas gestões. Nós vamos agora para outros 2, que não poderiam e não puderam disputar a reeleição, mas que elegeram, ajudaram a eleger de maneira efetiva seus sucessores. Mário Hildebrand, em Blumenau, no caso Egídio Ferrari, Clécio Salvado, Criciúma, Vaguinho Espíndola. E, finalmente, o telão de 3 prefeitos que não conseguiram fazer o sucessor. Vonei Morastone, MDB Itajaí, Antônio Seron, PSD em Lages e Fabrício de Oliveira, PL em Balneário Camboriú. É isso, meu caro Rodrigo. Muito bem, vamos acompanhando os desdobramentos, porque 2026 é logo ali, não é? Até próximo. Obrigado pelas informações, por isso. Abraço, até amanhã. Vamos em frente com o Band Cidade para falar que o governador Jorginho Melo recebeu hoje a embaixadora da Alemanha no Brasil. Na pauta do encontro, as relações cultural, comercial e econômica entre Santa Catarina e o país europeu. O tapete vermelho foi montado especialmente para a chegada da embaixadora da Alemanha no Brasil, que veio ao estado para promover um diálogo entre os 2 países, em especial para estreitar a pauta comercial com Santa Catarina. E também a luta contra o desmatamento, que é muito importante para o clima e para... Nós vemos as mudanças climáticas aqui no Brasil e também na Europa. E vamos trabalhar conjunto para buscar soluções. O governador Jorginho Melo, que recebeu a embaixadora, destacou as possibilidades de investimento que esta parceria pode proporcionar. Essa mistura nossa deu um povo empreendedor por natureza. Então sempre é bom ouvi-lo e a gente vai conversar sobre possibilidades. Nós temos bons exemplos aqui a ser seguido e o Estado tem condições de sediar qualquer outro tipo de investimento aqui com sucesso. Alemanha e Santa Catarina têm uma conexão histórica e cultural significativa, especialmente pela imigração de alemães para o Estado brasileiro. Há 200 anos, muitos alemães vieram para Santa Catarina, formando colônias e influenciando significativamente na cultura local. Então a nossa relação com a Alemanha é muito respeitosa. A gente tem uma relação de amizade duradoura, de negócios, importação, exportação, ver as relações que a gente pode incrementar ainda mais entre Santa Catarina e Alemanha. Estes laços fazem de Santa Catarina um estado com forte toque germânico, que reflete uma integração profunda entre as culturas. A embaixadora disse que a visita ao estado inclui também outros destinos. 2 Oktoberfestes, a Blumenau e outro a Santa Cruz. Tenho um vestido especialmente para isso, sim? Olha, os próximos dias devem ser de chuva volumosa e persistente em Santa Catarina, consequência de áreas de baixa pressão, circulação marítima e mais para sexta-feira de uma passagem de frente fria e até formação de ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Nesses dias, a chuva acumulada pode chegar a 150 milímetros no Grande Oeste e no Planalto Norte e até 200 milímetros no Planalto Sul, Litoral e Grande Florianópolis, também Vale do Itajaí. Tem risco de alagamentos, deslizamentos de terra, tudo isso conforme aviso meteorológico tanto da Epagre-Ciran quanto da Defesa Civil. Para esta quarta-feira, vamos aqui olhar no mapa, a previsão é de tempo instável em todas as regiões do estado, com chuva em Santa Catarina. Os totais mais elevados de chuva devem ocorrer entre o meio-oeste e o litoral, especialmente na faixa leste
do estado. Tem risco de temporais localizados, especialmente na faixa oeste de Santa Catarina. As temperaturas vão estar amenas, com máximas em torno dos 20 graus na maioria das regiões. Vamos conferir? Em Florianópolis, mínima de 17, máxima de 29 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 17. Em Blumenau, 16 graus de mínima e 18 de máxima. No Planalto Norte, Mafra vai oscilar entre 14 e 15 graus. Viramos a página, mais informações do tempo. Criciúma, no sul do estado, mínima de 15, máxima de 18 graus. Na Serra, Lages vai variar entre a mínima de 11 e a máxima de 14. No meio-oeste, Joaçaba, mínima de 15, máxima de 18 graus. E em Chapecó, no oeste catarinense, mínima de 17 e máxima de 19 graus. A seguir, as informações da produção industrial e também das exportações catarinenses. E veja também, Santa Catarina segue sendo o estado líder do país na realização de cirurgias eletivas. Assuntos para o nosso bloco final. Continuem com a gente. Estou de volta com o Band Cidade. O IBGE e o Ministério da Economia divulgaram hoje dados importantes sobre o desempenho da indústria catarinense. Eu tenho as informações aqui no telão, vamos conferi-las? Vamos começar pela produção industrial catarinense, que fechou o mês de agosto em queda na comparação com o mês de julho. O recuo foi de 1,3%, segundo o IBGE. Santa Catarina foi um dos 10 estados pesquisados a registrar queda na atividade industrial. E desses estados foi a quinta maior. Nos demais critérios de comparação, dados positivos para Santa Catarina. Houve alta de 3,3% em agosto na comparação com agosto do ano passado. Foi a oitava maior do país. No acumulado de janeiro a agosto, o crescimento foi de 6,4%, o terceiro melhor do Brasil. E nos últimos 12 meses até agosto, alta acumulada de 5,3%. No acumulado do ano, os setores que mais se destacaram foram máquinas e equipamentos elétricos, metalurgia e máquinas e equipamentos, beneficiados pelas melhores condições de crédito no mercado doméstico, aqui, e pela demanda externa aquecida. Outro dado relevante, divulgado hoje, já está aqui no telão, é o das exportações catarinenses, que tiveram uma alta expressiva em setembro. As vendas cresceram 15,7%, de acordo com o Ministério da Economia, dados avaliados pelo Observatório da Fiesc. Na comparação, isso com setembro do ano passado. O bom desempenho ajuda até a amenizar a desaceleração verificada no acumulado de janeiro a setembro, que registra então uma queda de 3,3 pontos percentuais nas exportações em comparação com o mesmo período do ano passado. O faturamento de janeiro a setembro foi de 8 bilhões e 560 milhões de dólares. Para a Fiesc, o recuo reflete um cenário de desinflação global que afeta aí os preços de itens importantes da pauta catarinense, como soja, as carnes de aves e também a carne de suínos. Da economia para a educação e o concurso público, serviço público, não é? O Ministério da Gestão disponibilizou hoje as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e da redação do Concurso Nacional Unificado, chamado Enem dos Concursos. Estão disponíveis para consulta as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6 e 7, de nível superior, e do bloco 8, de nível médio. A divulgação do bloco 4 está suspensa por decisão da Justiça. As informações podem ser obtidas no site do concurso que está na sua tela, na Fundação Sesgran Rio. O bloco 4 foi suspenso devido a uma ação popular que contestou o suposto vazamento das provas desse bloco, que teria ocorrido em uma escola do ensino médio do Recife. A previsão de divulgação dos resultados finais do Enem dos concursos é para o dia 21 de novembro. A Série B do Campeonato Brasileiro não vai parar para a data FIFA. O Avaí tem um compromisso na próxima sexta-feira contra o América Mineiro. A vitória é essencial para manter as pequenas, porém ainda existentes, chances de acesso. Os resultados da rodada desta segunda-feira não colaboraram com as pretensões do Avaí. A vitória do Sport Recife sobre o Ceará por 2-1 deixou o time de Florianópolis a 8 pontos do Mirassol, primeiro time dentro do G4. Matematicamente, as chances de o Leão da Ilha alcançar o acesso para a Série A do ano que vem diminuíram para 1,90%. Para alcançar a meta, o Avaí precisa vencer pelo menos 7 dos 8 confrontos que faltam nesta reta final. A boa notícia é que destes 8 jogos, 5 são confrontos diretos contra times que estão acima da equipe catarinense. A primeira das 8 finais do Avaí nesta Série B é nesta sexta-feira, às 9 horas da noite, contra o América Mineiro, no estádio da Ressacada.
Olha, Santa Catarina segue sendo o estado líder na realização de cirurgias eletivas em todo o país. Acompanhe. O governo do estado tem conseguido reduzir a fila de espera para cirurgias eletivas, investindo valores além do que a tabela SUS paga, suprindo a defasagem. Os últimos dados mostram um aumento de mais de 60% nas cirurgias em relação a 2022. Foram mais de 240 mil eletivas com internação até o início de outubro, quase 138 mil eletivas oftalmológicas e 228 mil cirurgias emergenciais até julho. Para este resultado, mais de 382 milhões de reais já foram repassados por meio da tabela catarinense. O governo chega a pagar até 12 vezes mais do que o valor que a tabela SUS repassa para as unidades hospitalares. As maiores diferenças de valores entre o que é pago pelo SUS e a tabela catarinense estão concentradas nas cirurgias urológicas de média complexidade e nas cirurgias ortopédicas de alta complexidade, que geram grande demanda. Se eu tenho um procedimento que paga R$1.000, a tabela catarinense pode pagar mais R$1.000, mais R$2.000, mais R$3.000, né? A partir do momento que eu avaliei junto com os municípios e com os hospitais, a defasagem dos valores de referência do SUS e a necessidade que eu tenho também de demanda. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja as nossas reportagens no portal TVBV Online, a partir do QR Code que já está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.